A gente vai começar falando hoje no Jornal Gente a respeito de Covid-19. Assunto velho, né? Ai, meu Deus, quando a gente vai virar essa página? A questão é que há números importantes e coisas importantes acontecendo em relação à pandemia de Covid, que nós temos que partilhar aqui com o nosso ouvinte e também fazer uma reflexão a respeito do atual momento. Sabemos que na Europa e nos Estados Unidos a pandemia de Covid tem tido números piores nas últimas semanas. Ontem, inclusive, com a divulgação do recorde, desde o começo da pandemia, do número de mortes em todo o mundo. Ontem, em Nova York também, por exemplo, o prefeito decidiu pelo fechamento das escolas públicas, também por causa do avanço nos números da Covid. Olhar para o nosso país, olhar para o Brasil, olhar para o que acontece por aqui. Em São Paulo, por exemplo, internações aumentaram. Hospitais municipais da capital têm agora 834 pacientes internados. Eram 690 no domingo. Média móvel de casos confirmados de Covid no país cresceu 71% nas últimas 2 semanas. Alguns infectologistas preocupados estão dizendo que é necessário retomar medidas mais drásticas em relação à circulação de pessoas. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, diz que medidas mais restritivas nesse momento não são cogitadas no Estado de São Paulo. Vamos ouvir. A gente tem observado, principalmente nas últimas 2 a 3 semanas, um aumento expressivo no número de casos, de internações de casos moderados e também de casos graves, o que não está de acordo com as medidas de isolamento que estão sendo adotadas. Então, por isso que a gente notou essa discrepância e resolveu fazer esse alerta para os nossos amigos. Essa é a infectologista Renata Guise, que observa um aumento de casos nos últimos dias, ao que o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, respondeu. Não tem e não solicitam essa necessidade de nenhuma investida com relação a algum cerceamento. Não haverá lockdown. Será que ainda tem gente sonhando com lockdown nesse momento? Gente, se nem no começo da pandemia, em que não se conhecia direito esse vírus, houve condição real, prática, de implementar lockdown no nosso país, no nosso estado, nas cidades onde nós vivemos, como é que a gente vai fazer isso agora, depois de tanto tempo, depois de tantas consequências, a economia? Eu acho que todos nós temos que observar o que aconteceu na nossa vida desde que os números no Brasil caíram. O que é que mudou, afinal? Os números caíram, nós saímos daquele patamar de 1.200, 1.300, 1.400 mortes por dia, no pior dos momentos, para um patamar menor. É claro, muito alto ainda, de 500 mortes por dia, mas houve uma redução e uma tendência de redução, que é o que importa, que agora aparentemente está sendo revertida nas 2 últimas semanas. O que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o vírus? Não, aconteceu alguma coisa conosco. Cada um de nós tem que olhar para o próprio umbigo, pensar no que fez nas últimas semanas e entender que esses números que a gente agora fica chocado, está aumentando, está voltando, não tem essa de estar voltando. O Covid sempre esteve aqui e vai continuar circulando entre nós enquanto não houver vacinação. O que mudou foi o comportamento. Então, acho que é hora de todos nós fazermos aqui uma reflexão, não é? Porque não adianta só cobrar do poder público, não adianta. Num caso de pandemia, é o comportamento de cada um que faz a diferença. Houve uma escola particular em São Paulo, dessas escolas de ponta, caríssimas, que retomou as aulas. Essa escola fez um investimento, pelo menos falou isso para os pais, de 3 milhões de reais em medidas sanitárias. Comprou ali tudo que era equipamento, pediu consultoria de hospital de ponta, colocou os alunos distanciados o tempo todo. O que aconteceu? Os alunos resolveram fazer festas. Foram para a festa, a molecada foi para a festa. Houve uma circular, inclusive, mandada por essa escola para os pais dos alunos, dizendo que uma festa reuniu 400 adolescentes. E aí, é claro, voltou a Covid. E a escola fechou. Não tem segredo, não tem segredo. A gente estava indo bem, mas relaxou. Agora, isso não significa que a gente não tenha que cobrar de quem cuida do país e do estado de São Paulo um olhar muito crítico para esse momento agora. Primeiro, o Ministério da Saúde já veio a público para dizer: estamos detectando essa situação e, em confirmada essa tendência, o nosso plano A é tal, o nosso plano B é tal,
ou nada? Ou estão tocando a vida como se nada estivesse acontecendo? E a minha segunda pergunta em relação ao governo do estado de São Paulo. O Plano São Paulo em relação à política de Covid. O que se anunciou foi que uma revisão em relação às regras colocadas que valem agora será anunciada, se for tomada, em 30 de novembro. 30 de novembro, coincidência ou não, é o day after do segundo turno das eleições municipais. Espero, é claro, que o Ministério da Saúde esteja olhando o que está acontecendo e que o governo do estado tenha flexibilidade para antecipar qualquer medida, caso seja necessário, independente do segundo turno nas eleições. Em Minas Gerais, por exemplo, o governo do estado retomou fases anteriores do plano de manejo do Covid nesta quarta-feira, naquelas regiões em que os números foram mais negativos. Porque, se a gente olhar lá para trás, o que tem de diferença hoje? Nós já conhecemos melhor a doença, os médicos sabem tratar melhor e, ainda bem, há uma esperança mais real, mais concreta e mais próxima do surgimento de uma vacina. Cláudio Humberto, o que você fala para a gente a respeito disso, Cláudio? Olá, Thaís. Olha, bom, eu acho que o que aconteceu de diferente, além do relaxamento amplo, geral e restrito, né, foi uma eleição. Tivemos campanha eleitoral, tivemos aglomeração durante a campanha e tivemos aglomeração no dia da votação. Foi isso que mudou. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse processo eleitoral contribuiu enormemente para o ressurgimento, para a retomada do vírus com força nas nossas vidas, né? E também o que ficou patente é que o governo de São Paulo, por exemplo, só ficou meio que escondendo o jogo, né? Só admitiu que havia um aumento de internações, etc. e tal, no dia seguinte à eleição. Isso é uma coisa, meu Deus do céu, eu esperava que o Brasil já estivesse livre de políticos que se comportassem dessa maneira, né? Se não foi isso, se foi apenas uma coincidência, seria importante, né, que a população fosse adequadamente informada, com absoluta transparência. Mas há boas notícias, e as boas notícias vêm da área de vacina, não é, Thaís? Ontem, por exemplo, hoje, né, estão chegando hoje as primeiras 120 mil doses da vacina chinesa, que foi produzida pelo laboratório Sinovac, e estão vindo aí também, está vindo aí a matéria-prima que vai permitir a produção também de vacinas, 40 milhões de vacinas serão produzidas e também vacinas já prontas, também estão chegando na sequência. Essa é uma excelente notícia. Ontem, a farmacêutica Pfizer informou haver feito uma proposta ao governo federal no Brasil que permitiria a vacinação de alguns milhões, eles não precisaram, falaram em alguns milhões de brasileiros ainda no primeiro semestre de 2021. A empresa americana anunciou também o término da fase de testes, né, da vacina, que é desenvolvida em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Tem também a vacina de Oxford, de outra boa notícia que saiu, aliás, uma notícia bastante animadora, que é de hoje, né, a revista científica Lancet, do Reino Unido, que é considerada uma das mais respeitadas, né, do mundo. Ela publicou estudo indicando a conclusão de que a vacina de Oxford é segura para os idosos e também gera ou provoca resposta imune. Esse estudo foi publicado hoje. A gente sabe que o Brasil está nisso, inclusive já tem investido, o governo federal tem investido dinheiro no desenvolvimento dessa vacina, e é uma excelente notícia, né? Havia dúvidas com relação à questão da segurança, inclusive em relação a idosos, etc. e tal, mas essa é outra vacina que também vai vir para o Brasil com toda certeza, até porque essa aí o Brasil até já comprou antecipadamente, né? Já tem contrato assinado e, portanto, tem boas notícias na área de vacina. O que a gente espera é que isso chegue o quanto antes e para que nos liberte, né? Para que liberte o povo brasileiro desse medo, desse estado de medo, de apreensão. É isso. Aliás, por falar na Coronavac, hoje chegou o avião da China transportando a vacina aqui ao nosso país. A repórter Marcela Terra com um flash sobre isso. Oi, Marcela.
Bom dia, Thaís. Acabou de pousar, então, as 120 mil doses da Coronavac, que é a vacina produzida em parceria do Instituto Butantan com o laboratório Sinovac lá da China. Então, eles enviaram essas primeiras 120 mil doses, que fazem parte de um lote total de 6 milhões de doses. A expectativa é que até o final do mês a China envie essas 6 milhões de doses e também os insumos para a produção de mais 40 milhões de doses, que o Instituto Butantan vai produzir aqui no Brasil. A capacidade de produção do Instituto Butantan para a vacina chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, é mais ou menos a mesma capacidade de produção da vacina da gripe, de 2 milhões aí de envasamentos por dia, já que eles têm 2 fábricas aí, inclusive uma delas que está sendo reformada e vai ficar pronta em setembro. Bom, Thaís, e ainda depois dessas primeiras 120 mil doses que estão chegando, nas próximas semanas teremos mais 3 voos comerciais que estarão chegando também, depois mais 6 voos fretados, especificamente para trazer essa carga especialíssima que está vindo fracionada justamente para não perder toda e não acontecer toda, né? Como o próprio secretário aí de Saúde, Jean Guarenstein, falou, é uma carga muito preciosa, e também o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, fala com a gente, é uma carga muito preciosa e não pode ser perdida. Thaís. Muito obrigada, a repórter Marcela Terra.